No dia 23, representantes do movimento sindical mineiro se reuniram na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em uma audiência pública para discutir o financiamento da atividade sindical no Brasil. O relator da comissão especial do assunto, que é o deputado Bebeto, ouviu das lideranças de diversos ramos de atividade o desejo de se criar uma proposta que unifique todos os projetos de lei em tramitação na Casa que tratam da estrutura sindical. Eles querem principalmente o fim da interferência do Estado na atividade, especialmente a do Ministério do Trabalho, que reiteradamente ataca a fonte de sustentação dos sindicatos, enfraquecendo o poder de pressão e destruindo a estrutura das entidades sindicais através dos TACs e de outras ações. Vamos aos fatos. Sim, essa audiência pública aqui hoje, que é uma extensão da audiência da comissão especial que discute custeio sindical na Câmara Federal, e presidida pelo companheiro deputado Paulinho da Força e relatada pelo deputado Bebeto, que esteve presente aqui hoje, presidindo essa audiência pública, vem trazer para os sindicalistas mineiros, das centrais que estavam aqui presentes, todas elas, e muitos trabalhadores, muitos dirigentes sindicais, o papel principal de cada ator nessa função e nesse objetivo, que é regulamentar o custeio sindical. E não só o custeio sindical, também a independência política, a independência jurídica e financeira das entidades sindicais. Então, nesse sentido, essa audiência pública vem colher de nós, dirigentes sindicais, a nossa opinião, ouvir o nosso clamor e também as nossas sugestões para que nós possamos contribuir o mais profundo possível para que esse projeto seja um projeto objetivo, claro e eficaz, principalmente, para que resolva essas demandas, essas brigas que nós temos, principalmente com o Ministério Público do Trabalho e com a interpretação da legislação nos tribunais e também pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público, no que tange a questão do custeio e da sobrevivência, principalmente das entidades sindicais. Essa audiência pública aqui mostrou que o movimento sindical de Minas, mas aqui tinha gente do Brasil inteiro, de que o movimento sindical, ele continua com a sua proposta de defender a classe trabalhadora, de enfrentar essa dificuldade toda, ajudar no desenvolvimento do país, no sentido da economia, mas que para isso ele precisa de estrutura, ele precisa de financiamento, e o Estado, ele deve se isentar de interferir diretamente no movimento sindical para que ele possa sobreviver de uma forma pujante, séria, responsável. O Ministério Público tem de entender de que nós precisamos de ter um financiamento adequado, de um comportamento do movimento sindical que tem alguma distorção, não é uma coisa generalizada. A Justiça do Trabalho tem de entender isso, porque quando o Estado intervém, nós estamos vendo aí que o resultado não é o melhor. O Constituinte, o legislador constituinte, já deixou no artigo 8º que a liberdade sindical é um dos pressupostos da República. E também o artigo 9º, falando da liberdade que ela não pode ser vitimizada pela intromissão do poder público. E o que mais estamos vendo hoje em dia é a intromissão do poder público. É o Ministério do Trabalho quebrando a unicidade sindical, é o Ministério Público com seus TACs, seu termo de ajustamento de conduta, proibindo que as direções sindicais, a bem do interesse da categoria, estabeleça contribuições assistenciais em momentos de greve, em momentos de reivindicação, proibindo o funcionamento de serviços assistenciais dentro do sindicato, serviço médico, serviço odontológico e tantos outros benefícios que a classe trabalhadora poderia usufruir e que agora não está podendo por causa de intromissão do poder público. Então, todos esses detalhes têm que ser discutidos no parlamento. Por mais conservadores que sejam, eles têm que se curvar àquilo que estabelece a Constituição Federal, que é reconhecer no sindicalista, reconhecer nas entidades sindicais, elementos de desenvolvimento social e de valorização do mundo do trabalho. O que nós queremos é trabalhar no sentido de legalizar a situação da contribuição, uma vez que o Ministério Público entende que o que nós estamos fazendo é indevido, é ilegal, o que não é verdade. Quando você realiza uma audiência pública dessa, eu já participei em várias localidades, a ideia também é sensibilizar o Ministério Público do Trabalho e mostrar que o movimento sindical tem um papel fundamental para o aperfeiçoamento da democracia e pelas relações de trabalho no Brasil. Então, eu acho que aqui em Minas se realizou mais uma audiência, os trabalhadores, os dirigentes sindicais, logicamente externam a sua indignação com um papel
de alguns procuradores do trabalho que visam, na verdade, dificultar, proibir o sindicato da cobrança assistencial aprovada pelos trabalhadores em suas assembleias. Então é importante, com essa ação, com esse movimento que está sendo realizado no Brasil inteiro, consigamos definitivamente resolver e ter um projeto de lei que determine como será o financiamento da atividade sindical no Brasil. Quando nós estamos discutindo com os trabalhadores, com os sindicatos, uma lei como esta, propiciando o debate, nós estamos dizendo que neste caminho a lei precisa promover uma concertação para uma anomalia que existe, a despeito de um ordenamento jurídico estabelecido, mas que precisa de uma concertação. Que concertação é essa? Fazer com que os sindicatos possam ter aquilo que a Constituição lhes garante, a plena autonomia para, na sua autonomia coletiva, decidir a sua forma de financiamento. Aqui nós vimos uma ratificação da posição pelos diversos dirigentes sindicais mineiros de que é preciso manter a estrutura confederativa que nós temos, a primeira condição. Segundo, garantir que com essa estrutura coexista um sistema de financiamento em que a autonomia coletiva dos trabalhadores possa dialogar no interior da própria categoria sobre a sua forma de organizar as ações sindicais. Como é que se financia? Se financia com a contribuição dos trabalhadores. Os sindicatos pagam médico, os sindicatos pagam advogado, tem carro de som, tem boletim, luta contra o capital, precisa de assessoria econômica via o Diese muito boa para sentar à mesa de negociação com as condições de dialogar com quem tem poder econômico e quem detém, no limite desta negociação, o capital, que são os patrões, e sentar à mesa com autoridade, com autonomia e não vergado diante do patronato. Como é que faz isso? Com condições materiais capazes de fazer esse enfrentamento para proteger o direito. E é nesta condição que os trabalhadores buscam e que nós estamos dialogando com o Congresso Nacional que a forma de fazer prevalecer o direito, da longevidade à luta da classe trabalhadora, é lhe dar a condição de um financiamento com base na sua própria autonomia. Os trabalhadores dizendo que vão financiar, que querem financiar, sem que o Estado intervenha nesta decisão.